Estamos aqui para mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. E como sempre, mais um convidado aqui, especialista, que vai falar sobre um tema que interessa muito para o mundo empresarial. Eu vou receber aqui o Dr. Ayrton Christensen, que é um nome alemão, é Christensen? Dinamarquês. Dinamarquês. E ele tem cara de dinamarquês mesmo. Seja bem-vindo, Ayrton. Se apresente para nós aqui. Obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui. Anísio, obrigado pelo convite. Nós que temos discutido muitas coisas fora do podcast. Fora do podcast. Temos a oportunidade de trocar bastante conhecimento. Então, a minha experiência ela começou na área técnica. Eu comecei, na realidade, fazendo engenharia e depois mudei para administração. Depois me formei advogado. Fiquei 30 anos como diretor de bancos e FDICs. Me especializei nas mais diversas áreas de bancos. Vi muito empresário chorar na minha frente e muito empresário também não me pagar. Né? Então eu trago uma experiência aí de longa data, atuo como reestruturador e como advogado pelo menos há mais de 5 anos, né? Como estruturador há mais de 10. Sou conselheiro formado pelo IBGC, né? E tive experiências bastante interessantes no segmento de reestruturação de empresas grandes e pequenas. Olha que interessante. Pois é, e o nosso tema de hoje, vamos falar sobre reestruturação de empresa para evitar que a sua empresa vá para recuperação judicial. Que eu já trouxe muita gente aqui que fala de recuperação judicial. Agora eu quero que você não vá para recuperação judicial. Ayrton, me fala o seguinte, como é que está o mercado hoje de reestruturação de empresa? Tem muita empresa precisando de reestruturação? Porque empresa indo para recuperação judicial tem muitas. Agora, você acha que muitas recuperações judiciais que deram entrada nesses últimos tempos aí, poderia não ter necessidade de ir para recuperação? Poderia ter feito um trabalho antes para evitar que ela vá para recuperação judicial? Com certeza, professor. O que eu mais tenho sentido e conversado com vários empresários é que a crise que virá na sua empresa, ela começa antes dela chegar em termos de sintomas. Porque quando você está em recuperação judicial, você já está naqueles sintomas onde o paciente está indo para a UTI, né? Então você tem que montar, na realidade, estratégias e ter uma visão do teu negócio, sabendo que quem está num negócio empresarial, uma das grandes possibilidades é dele quebrar. É natural que negócios possam quebrar. Aliás, se a gente observar assim, eu gosto muito eu assisto aquele canal Curioso Mercado, que ele mostra a história de todas as empresas, como é que elas nasceram, como é que chegaram até hoje. E ele fez umas matérias lá que falam as empresas que não existem mais. Você pega grandes empresas, como é que você imagina que uma empresa daquele tamanho não existe mais? Pois é. Você pega, por exemplo, um MAP. Poxa, quem era o MAP? O MAP era Magazine Luiza e Casas Bahia junto, numa loja só. Era a maior que existia em São Paulo, que eu saiba da época dela. No entanto, má gestão, o que aconteceu? O MAP não existe mais. E existe uma cópia, né, professor? Muitas empresas no mesmo mercado copiam um modelo de gestão que naquele momento ele não faz sentido e todo mundo faz igual. Você falou de MAP, mas eu vou relembrar para você. Mesbla, MAP, em Casa Centro, Arapuã, Geronço, né, Sears, Casa Ricardo, foram todas elas. Ricardo Eletro. A Ricardo Eletro foi mais recente. Antes tinha uma empresa chamada Casa Ricardo. Eu sou mais antigão, né? Então eu vou lembrar de todos aqui, porque todos foram meus clientes em banco. E o mercado de varejo, por exemplo, ele entrou numa sequência que num período de 2, 3 anos quebraram as maiores redes do Brasil. Quebraram as maiores redes do Brasil na sequência. O Pão de Açúcar aí.
Pão de Açúcar pedindo recuperação extrajudicial, Judicial. com o grupo Cassino embarcado e tudo, né? O grupo Cassino, para quem não sabe, é o francês Cassino que controla o Carrefour. Isso. Vou te dar um exemplo. O Walmart, que veio para o Brasil, não suportou Não suportou. e foi embora com um prejuízo enorme daqui, né? O modelo de negócio dele nunca casou com o modelo brasileiro. Não era tropicalizado. Eu nunca comprei no Walmart. Nunca comprei. Nunca me interessou. Não, tá vendo? Não atraiu a minha atenção o Walmart. Não atraiu. Ele não. Eu acho que o modelo americano que ele quis trazer para cá não comunicou bem com o modus operandi do mercado. E eles não se adaptaram, né? Não se adaptaram. Esse foi um caso de grande insucesso. Quem também sumiu da noite para o dia também foi o Extra. Eu falo Extra, grandes lojas. Extra. Isso. Ficaram. Primeiro eles eram lojas 24 horas. Depois eles passaram para se abrir, fechar meia-noite. Depois deixar de ter essas grandes lojas, supermercado Extras. Tinha a rede Paz Mendonça aqui também, São Paulo. Também depois virou Pão de Açúcar, né? Pois é. Aí você fala assim, são grandes empresas, com consultorias, com tudo, com um monte de coisa lá, e o que para você ver que o negócio, e assim mesmo são empresas que fracassaram nos seus segmentos. Tudo é muito multifatorial, né? Uhum. E assim, é difícil você falar que em dois casos de crise ou de insucesso, você tem uma receita exatamente igual, porque é muita peculiaridade, né? No caso das empresas médias, o que eu sinto hoje, você perguntou se estava tendo uma necessidade muito grande de reestruturação. Eu acho que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar uma das épocas que há a maior necessidade. Eu nunca tive tanta consulta para reestruturar companhias. Infelizmente, as companhias chegam num estágio que você já não tem muito o que fazer. Que você não tem muito o que fazer, né? Depois nós vamos falar ou o pessoal quer que você faça milagre. Depois nós vamos falar do tema principal, que é como evitar a recuperação judicial. Mas realmente, assim, os empresários, quando a empresa está indo muito bem, ela está voando, eles não têm preocupação em ter uma estratégia voltada para uma crise que possa vir. Porque tem duas situações que eu sempre falo assim. A empresa, ela tem que resistir a 3 momentos. Primeiro, tem que resistir a seu próprio fundador. O cara cria a empresa, ele monta um negócio que é interessante, o negócio cresce, mas depois ele não se atualiza e o negócio morre na mão dele. Isso. Isso acontece bastante. A outra fase que a empresa tem que sobreviver é a fase dos filhos. Porque os filhos começam a trabalhar na empresa, começam a ajudar, todo mundo quer fazer o negócio crescer, começa a ter problemas de divergência e às vezes a coisa melhora e às vezes a coisa piora. E a terceira momento que a empresa tem que sobreviver é a época das noras, dos primos, dos tios, de todo mundo que é agregado, porque as empresas, querendo ou não, elas começam de forma familiar. Para chegar nesse nível de se tornar uma empresa com conselho, você falou que é conselheiro pelo IBGC, né? Uhum. Conselheiro, para quem não sabe aqui, nosso público, é uma certificação que forma conselheiros de administração profissional. Por exemplo, a empresa quer montar um conselho de administração, tem pessoas que fizeram cursos de conselheiro de administração, estudaram desde gestão, finanças, contabilidade, governança, tudo que se possa necessitar dentro de uma empresa para poder receber o certificado de conselheiro. E tem várias classificações de conselheiro, né? Porque hoje as empresas, cada vez mais, vão para esse modelo de conselho de administração. Porque chega uma hora que o dono da empresa não consegue enxergar mais caminhos, né? Então, se a empresa sobrevive à época do fundador, dos filhos e dos genros, noras e netos, eu diria que ela vai viver para a vida inteira. Estou errado? O processo mais doloroso na transformação de uma empresa familiar numa empresa profissional é a habilidade do sócio principal em falar não.
Por quê? Porque chega e se são sócios irmãos fundadores, ou, ou dois sócios fundadores muito amigos de longa data, na segunda geração acaba tendo uma disputa ciumenta por cargos executivos e muitas vezes de filhos que não são qualificados. Não, eu tenho um caso aqui de uma empresa que eu trabalhei, até o Dulce, da OAB, foi advogado lá comigo. Eu não sou advogado, mas eu trabalho na auditoria da área jurídica lá. Essa empresa, faleceu o fundador, ficou os 2 filhos. Um cuidava da parte de engenharia, da parte de produção. Depois eu te falar o nome que vai lembrar. E um cuidava da parte de produção e o outro cuidava da parte de administração. Então, um administrava e o outro cuidava da parte de entrega dos produtos. E ela ia muito bem. Até que um belo dia, numa reunião dessas de diretoria, um dos irmãos xingou a mulher do outro irmão. Pra quê? Aí a briga foi lá, aí não tem mais condição, não sei o quê. Aí resolveram dividir as empresas. Você vai ficar dono do prédio, era um prédio muito grande, de 6 andares, ali na Rua do Rócio, 430, na Vila Olímpia, nos bairros nobres aqui de São Paulo. E o outro ficou sendo dono da empresa. Um ficou sendo dono do prédio, ele ganhou o prédio como um pagamento, pela saída dele do negócio, e o outro ficou com o negócio. Na época a empresa, se não me engano, tinha 6 mil funcionários, acho que era isso, tinha 6 mil funcionários, essa empresa, grande. Tinha 113 lojas. Mas uma divisão que deu certo. Uma divisão que deu certo. Só que, o que aconteceu? O administrador, que ficou com o prédio, montou uma rede de companhias de academia, montou shopping center, montou um monte de negócio no segmento imobiliário, está milionário, até hoje. E o que ficou sendo dono da empresa, quebrou, faliu a empresa. A empresa não existe mais. Sabe que empresa daqui? Chama-se CURT, Laboratório Fotográfico. Que eu concorria com a Fuji, com a Kodak. Lembra da CURT? Lembro. Não, Então, realmente, mais uma que desapareceu, né? Que tinha a rede de lojas Colocenter. Tinha 113 lojas. E vendia filme, essas coisas, revelação, um monte de coisas ligadas a esse segmento aí. Simplesmente problema de gestão. Elas existem e tem que ser encarada. Tem que ser considerada. Aí eu ia te perguntar o seguinte, fazendo aqui um gancho para a gente tocar nesse assunto. Eu marquei aqui, ó, crise financeira, crise de gestão, crise estrutural, sinais ignorados, crescimento sem caixa, dependência de crédito bancário, margem falsa, endividamento invisível. Olha a quantidade de coisas que tem que ser percebido dentro de uma organização. E só quem estuda administração, hoje eu estou falando bastante aqui, porque você é administrador também, então eu estou me sentindo meio que em casa aqui. Só quem estuda administração é que entende que isso aqui são coisas diferentes. Não é verdade? Você percebeu os sinais é que é mais importante. Agora, como é que você percebe sinais? Quando eu cruzo com alguns clientes que aparecem no escritório, às vezes para falar outros assuntos, aí nós trocamos ideias e tal. Eu falo assim, você está preparado para uma crise? Às vezes empresários com negócios faturando acima de 200 milhões, ele não tem estrutura de governança que permita a ele perceber aonde o negócio dele está indo de verdade. Ele simplesmente toca o negócio como ele sempre tocou. E acha que... E muitas vezes ele não percebe o seguinte, se ele faltar no próprio negócio, que é uma coisa importante, ele acaba com a perenidade do negócio. Então, nem isso ele não está se reestruturando. E quando eu começo a trocar algumas ideias com alguns empresários, muitas vezes eles se espantam e falam, poxa, mas como eu faço isso? Né? Aí eu dou uma cartilhinha para eles de imunização. Né? Certo. Primeiro, estabeleça controles confiáveis, né? Para você entender para onde teu negócio sair. Né? Não tem aquela propaganda, né? Potência não é nada sem controle, né? Da Goodyear, que era, né? Tinha.
Aí você fala assim, não, o meu negócio está indo bem. Está indo bem até onde? Quando é que ele vai parar de ir tão bem? Sabe o que eu percebo, Ayrton? Eu percebo o seguinte, a empresa, ela dá lucro. E esse lucro engana o empresário. Porque ele pensa o seguinte, o cara está gerindo mal o negócio dele, mas assim mesmo o negócio dá lucro. Pois é. Então, o lucro, às vezes, encobre a incompetência. Porque você está lá, porque o teu lucro encobre a tua incompetência em gerenciar, porque você deveria cada vez mais maximizar esse lucro. A empresa tem sempre que trabalhar redonda, sempre com os agentes certos, com os custos certos, com a prospecção de vendas, sempre analisando novos mercados, sempre de olho nisso. Independente se o lucro é 10, se ele é 50, se ele é 100. Você que é um perito tarimbado, você vai lembrar. A maior quebra de empresas que nós podemos registrar foi quando você teve o Plano Real e desindexou a economia. Por quê? Lembra que a inflação galopante ela disfarçava todas as ineficiências dos negócios. Não, a inflação, eu lembro ali na época do Collor, 1990. Ó, gente, eu não sou tão velho assim não. Ele eu não. Mas eu li nos livros de economia. A inflação galopante, nós chegamos a ter uma inflação de 84,32% em um mês. No mês. Gente, nós estamos brigando por uma inflação de 6%, 7%, 10%. Chegamos a ter 84,32% de inflação em um único mês. Ou seja, nós estávamos na hiperinflação. O plano real, você está falando do plano real, né? Que vai desindexação. Ela aconteceu a virada foi no dia 30 de junho de 94. No dia 30 de junho você dormiu com uma moeda, no dia 1º de julho você acordou com outra moeda que foi o real. Isso. Não é isso? Então, você poderia trabalhar com isso, com essa situação, mas o Fernando Henrique só conseguiu fazer isso aí porque vários erraram atrás, para ele poder ver o que os outros erraram. Por exemplo, Maílson da Nóbrega, o Bessa Pereira, Bessa Pereira, Plano Cruzado 1, Plano Sarney, Collor 2, Sarney, fiscal do Sarney. Tinha os fiscais do Sarney no supermercado, né? Então, o Itamar foi que colocou Itamar, para mim, na verdade, Itamar foi um grande idealizador da... Itamar Franco. Então, o Fernando Henrique, na verdade, ele só fez aquele plano porque os outros erraram. Ele viu o que os outros erraram para fazer certo. E no processo empresarial, também você tem que olhar o que os outros erraram para você fazer certo. Então, os exemplos não mudam. Passa ano, entra ano, sempre é a mesma coisa. Pois é. Aí você fala assim, eu vou montar uma padaria que não tem como dar errado. E por que tem padaria que fecha? Eu vou montar um mercadinho que não vai dar errado. Por que tem mercadinho que fecha? Não, e assim, você escuta muito mais as histórias de sucesso, porque aí todo mundo quer contar, né? E as de insucesso... A turma da internet hoje só quer ver o que deu certo, meu amigo. Você esconde, né? Ninguém quer ver os fracassos, não. Então... Os próprios caras que acertaram, eles erraram tanto. O maior case de fracasso que eu vejo de uma pessoa, e você fala assim, mas você vai falar, não tem lógica. Tem. É o cara que inventou o McDonald's. Porque o cara que criou a rede McDonald's, eles perderam a rede McDonald's. Eles, na verdade, venderam para o Michael, porque os caras obrigaram ele a vender. Quem que comprou, um franqueado deles lá, para expandir o negócio, para vender mais, para abrir mais franquia, obrigaram eles a fazer uma situação. Tem até um filme muito... Tem um filme. Chama Fome de Poder. Tem filme, tem série, tem tudo. Mas é interessante. Então, que o pessoal que inventou o McDonald's em si, inventou o conceito, mas ele acha que aquilo ali era o que ia manter a empresa para o resto da vida. E o cara fala que não, tem sempre que inventar lanches novos,
situação nova. Agora, outro dia eu estava ali no shopping e o McDonald's agora está fazendo lanches fitness. Vocês estão sabendo isso aí? Lanches fitness. Porque a ideia de McDonald's é tudo coisa que não é boa para a saúde. Era junk food, né? Que o pessoal... Agora eu já vi lá que tem lanches fitness, com saladinha, com tudo, com franguinho e tal. Ué, se você não se adaptar à nova realidade e os costumes, as mudanças que vão acontecendo em torno das organizações, meu amigo, quando você vai ver, você está fora. Pois é, por isso que você tem que criar sistemas de monitoramento constante para que você possa sobreviver em qualquer cenário, né? Você quer ver uma ideia? Ó, uma empresa está indo super bem. Ela está gerando caixa, fluxo de caixa positivo, está todo mundo feliz. Só que aí você faz uma conta. Eu pergunto para você, uma empresa que agora está gerando caixa nesse semestre, em uma geração de caixa menor do que a média dos últimos 18, 12 meses, ela, de maneira constante e decrescente, ela já está em crise? Pode ser que não. Pode ser que não. Mas o que indica se ela continuar nesse cenário? Em algum momento a conta que ela vai entrar. Então não adianta você falar, não, está dando resultado, eu vou continuar tocando o negócio porque está dando resultado. Não, você precisa saber se o resultado que está dando hoje ele está coerente com a tua média histórica, né? O ambiente empresarial é quase como um ambiente natural. Quem não evoluir, morre. Não tem empresa aqui. Não, vou me dar o luxo de ficar do jeito que eu estou a vida inteira no meu cantinho. Não sobrevive. Não sobrevive. Então você tem que evoluir. Para você evoluir, você tem que ter um ponto de partida para evoluir. Para você ter um ponto de partida, você precisa ter marcos. Para você ter marcos, você precisa ter controles. Hoje não tem basis plan. Você monta aqui, ó. Aqui é um negócio, é um estúdio, tal. Nós estamos num estúdio aqui muito bacana, tudo. E esse estúdio aqui começa a funcionar esse modelo aqui. Se daqui a algum tempo o pessoal que montou o estúdio que não oferecer um negócio diferente, um agregado, alguém vai estar observando eles aqui para oferecer um negócio melhor ali. Você entendeu? Software típico. O cara monta um sistema, poxa... Maravilhoso. Maravilhoso. Um mês depois... Aí um mês depois vem alguém que monta o melhor do que o seu. E toma teu mercado. Não, e hoje é quase diário, né? É quase que diário. Então é um negócio assim que muda. Então você tem que estar atento. É o seguinte, eu sempre imagino da seguinte forma. Todo mercado tem os concorrentes que já estão lá, que você já tem que conhecer o que força esses concorrentes têm, como que eles agem, como que eles estão fazendo, o que eles estão oferecendo de produto, de serviço. E você tem os concorrentes entrantes, a turma que quer fazer parte desse mercado. Certo? Aí você tem um elemento que é o poder de compra do consumidor. Tem consumidor que é exigente, quer pagar menos e quer mais. E tem também a cadeia de fornecimento de insumos, de equipamento, tudo, né? Essa coisa toda. E aí você tem, lidando com tudo isso, orbitando tudo isso, você tem um negocinho chamado, um sócio oculto chamado governo, que fica somente, ganhou dinheiro? Que é o maior sócio. Eu quero 30%. Perdeu, Perdeu dinheiro, o problema é teu. Mas ganhou dinheiro, eu quero 30%, quero 20%. O sócio, o governo, e se você não paga, você é um criminoso. Então, eu sou o único dono da minha empresa, não tenho um sócio por isso. Que não tem sócio, rapaz. Você tem um sócio, chama-se governo, a vida inteira está com você. Né? Uma das especialidades do teu escritório é a restauração tributária. Né? Isso. Restauração tributária. E você sabe que muitas empresas quebram por causa de tributos. Eu acho que esse, na minha opinião, uma das coisas que mostra que a empresa não está bem, se for em sinais, ela não está conseguindo recolher tributos. A sequência que eu vejo em 90% dos casos começa-se com pequenos atrasos dos prestadores de serviço. Certo. A empresa atrasa
um pouquinho o contador, atrasa um pouquinho o advogado, atrasa um pouquinho um terceirizado, aí ele entra por um atraso já de fornecedores. Uhum. Quando ele começa a atrasar fornecedores, começa a piorar, porque quando ele começa a estressar os fornecedores, ele sabe que ele vai perder, vai ter uma ruptura na estrutura operacional dele, e o empresário sabe disso. Então ele começa a não pagar outras coisas, por exemplo, imposto. Só que você não pagar imposto, você acaba incorrendo num passivo, que ele é um passivo que num primeiro momento pode te dar um fôlego, um ar, mas depois ele fica impagável. Impagável. Né? E ele fica impagável e a Receita ela está hoje equipada para executar muito mais rápido do que empresas que não pagavam impostos há 40 anos atrás, que a Receita era lenta, era analógica. Hoje a Receita é digital. Hoje você faz um movimento tributário, a Receita sabe na hora. Parece que o computador mais potente do Brasil pertence à Receita. Eu lembro que uma vez foi transportado de caminhão, para não sei para onde, aí para um lugar, um data center aí, se não me engano, em São José dos Campos, e esse computador é da Receita, o computador mais potente do Brasil na época era da Receita. Então os caras estão com uma capacidade de processamento impressionante. Gigantesca. Então, assim, essa sequência, ela é muito típica. Todas as empresas começam igual. Você falou, Ailton, que você trabalhou muito com FDIC durante 10 anos. Eu fui diretor-geral durante 9 anos. De FDICs. Qual FDIC é assim? Qual foi? Cifra. Lá no começo, quando a gente começou um processo de profissionalização, junto com o Roberto e o Paulo, né? São 2 tremendos operadores de FDIC. Certo. E depois eu montei a Zefac, né? Saí da Zefac em 2010. Aí a gestão ficou com a família Zogby na época, né? E foram os 2 FDICs que eu fiquei nesse período todo aí, deu quase 9 anos. A família Zogby, para quem não sabe, é o dono do edifício Martinelli ali, no centro, né, ainda? Foram donos da Ripasa, né? Da Ripasa, e eles também têm um grande pedaço daquela região da Feirinha da Madrugada, por ali, que Bom Retiro, por ali, eles estão muito fortes ali, família Zogby. Agora, uma pergunta assim, quando a pessoa vai ao FDIC, é um sinal que ela não está bem? Porque normalmente ela vai no banco. Sim. É o caminho natural. Mas hoje tem empresas que, em vez de ir para o banco, vai direto para o FDIC, ou o FDIC é sempre uma alternativa de tipo assim, ó, o banco não te deu crédito, por isso eu vou operar no FDIC. Como você é obrigado a ter conta corrente para ser qualquer ser vivo, né? Sem conta corrente você não existe. Então você começa seu relacionamento sempre por um banco. Certo. O natural é que o banco, vendo o seu movimento, ele seja apto a te oferecer produtos, né? E oferecer produtos para você numa maneira que ele acha interessante. O banco ele não tem tanta flexibilidade. O que acaba acontecendo no FDIC é que para determinados tipos de operação ele é mais flexível. Você consegue adaptar melhor a sua operação. Então é difícil você falar que uma empresa vai direto para um FDIC, porque ela parte sempre de um relacionamento bancário para existir. Agora, tem empresas que concentram a sua operação praticamente 100% em FDICs. Inclusive aquelas que saíram de alguma crise, onde os FDICs as apoiaram. Mas tu diria assim que a empresa que opera com o FDIC é porque ela não está bem? Ou é porque é uma alternativa que é mais barata que o banco? As taxas bancárias, em geral, são mais baratas. Isso dá para reconhecer, né? Agora, não quer dizer que ela não esteja bem. Por exemplo, eu conheço empresas que, quando elas entraram em crise, os bancos simplesmente abandonaram a empresa. Ela saiu da crise e está muito forte. E ela jurou que nunca mais operaria com o banco. E os FDICs acabam dando grana para ela a taxas muito competitivas, né? Os FDICs, né? Taxa, às vezes, assim, tomando grana, a taxa de banco, praticamente. Eu vejo a taxa de banco. Mas eu ainda penso ainda que o FDIC, para muitos,
passa aquela ideia assim, se o cara está descontando com FDIC, antecipando recebíveis com FDIC, é porque o banco não quer dar crédito para ele. Isso Então, ainda é uma verdade? vamos falar dos alertas? Vamos Os lá. alertas. Uma empresa que começa a descontar em fundos, uma empresa está saudável, de repente ela sobe para um nível de desconto de 35%, 40% do seu faturamento em FDICs. Ela já não é uma empresa que você pode considerar saudável. Porque é uma opção de alavancagem que não é barata. Né? Um outro exemplo de um alerta aí que a gente chama de red flag. A empresa tem um produto, ou tem um fornecedor, ou tem um cliente que representa mais do que 25% em grau de importância do seu resultado. Sei. É um risco iminente de algum dia ela sofrer um tropeço em qualquer uma dessas áreas e entrar numa crise de um momento para o outro. Né? Então, essa concentração... Eu conheço empresas maravilhosas que eu trabalhei, onde eu tive um caso, uma metalúrgica, por exemplo, que ela tinha 80% do seu faturamento concentrado numa única montadora. Faturava 200 milhões por ano, tinha muitos funcionários. O que aconteceu? Essa montadora, de uma hora para outra, ele me consultou em 2022, para você ter uma ideia, para dar uma opinião pontual sobre o negócio dele. Eu falei, olha, a melhor coisa que você tem a fazer é uma joint venture com uma outra empresa, que ela estava no mercado, queria fazer a joint venture, porque eu falei, a hora que esse cliente seu tropeçar num pedido, você não vai existir mais. Na época, o valor da joint venture era 250 milhões que ele conseguiria de valuation. Ele não escutou, porque ele falou, pô, esse negócio é meu, eu que montei. Né? O que aconteceu? Passados ali uns 6 meses, essa montadora cortou 80% dos pedidos dele. Eita! Aí secou a Aí ele empresa. demitiu 60% do quadro de funcionários, só que não é uma coisa que você não pega uma empresa e corta esse grau de faturamento com essa radicalidade e ela fica num ponto de equilíbrio. Muitas vezes ela entra num patamar que ela não tem mais equilíbrio estrutural. Ou seja, passado um tempo, ele teve que vender para a empresa que ele ia fazer joint venture por 20 milhões a empresa. Nossa! Porque existe coisas que é o seguinte. Por exemplo, eu lembro bem, essa história é uma história fantástica. Você perder o momento também da empresa faz com que você fique preso nas questões financeiras. Eu lembro que você é da época que tinha ainda fita VHS de vídeo. Você foi muito ao locador alugar fita. Rebobinar. E tinha que entregar rebobinar, não pagava multa. Pagava multa. Era o primeiro processo, né? Aí alguém me falou um dia que esse processo da fita VHS, ele só existiu porque a Sony retardou um projeto de lançamento do CD, do LD, do CD, e aí aquela empresa JVS lançou na frente o videocassete com fita e lançou no mundo inteiro esse mecanismo. Eles tiveram que esperar passar a onda da fita cassete, do videocassete, para depois vir com LD, para depois chegar no CD, e hoje não tem mais nada disso. Olha só como é que é o negócio. Tem um livro da Sony que é sensacional. Explica a história isso, da Sony. Explica isso, que eles perderam o time desse negócio. A fita VHS só existiu porque a Sony retardou o projeto do LD. E depois virou CD e não tem mais nada hoje disso. A Olivetti, né? Meu pai trabalhou na Olivetti, né? Foi projetista lá, trabalhou mais de 25 anos. E a Olivetti, ela simplesmente era negacionista
do ponto de vista, quando começaram a acontecer as primeiras automações na parte de computação, eles continuaram vendendo máquina de escrever. Nossa! Desapareceu, Olivetti, completamente. Falando das empresas, né, que sumiram. Era uma baita de uma Essa marca. era uma marca famosíssima Famosíssima. no mundo. Famosíssima. Cara, se você não abrir o olho, né? Então quer dizer o seguinte. Então, na tua concepção, falando aqui de restauração, então quer dizer que se você não tem um empresário com a visão de futuro arrojada, não adianta fazer restauração. Você vai só dar sobrevida para ele. É. Você arruma o problema dele por um período, mas ele vai morrer lá na frente de qualquer maneira. Eu vou te dar uma verdade que ninguém te conta, né? Ninguém te conta isso. De 1,5% a 5% você vai pagar para o administrador judicial. Em cima de tudo que você declarar que deve. Então, se você declarar que deve 100 milhões, você vai pagar de 1,5% a 5%. Depende do que o juiz vai arbitrar para você de honorários. Então, você já... Vamos pensar que a gente dê 5%. 5% de 100 milhões é quanto? 5 milhões. Já é um dinheiro que você tem que pagar. Num período de 2 anos e meio, você tem que pagar esses 5%. Então, você já... E é um crédito privilegiadíssimo. Né? Então, exatamente. Então, você entra com dívida e já arrumou uma nova dívida. Aí você tem que pagar, dependendo da tua situação, se for levar alguma coisa para leilão, pagar o leiloeiro. Mais 5%. Você vai vender um bem, você já não pode vender. Advogado, né? Eu quero Tem que pagar advogado também. Não, calma, vou chegar lá. Eu quero pagar... É o que você está fazendo a conta aí, estou vendo que não está sobrando nada. Nada para advogado. Mas é tipo assim, você quer vender um imóvel para pagar a dívida. Tem que vender através de leilão. Não pode ser direto. Tem que ter um processo aí de intermediação. Aí tem que pagar o advogado que entrou com recuperação judicial para você. Aí é uma negociação particular, que cada um. Não dá para, não existe regra disso. Aí você ainda tem que pagar ainda um consultor para reestruturar. Se você está pensando em sair dessa situação. E aí, meu amigo, ainda vai ter o problema ainda de desconfiança do mercado, que o mercado sabe que você está em recuperação, e muitos entram em recuperação para conseguir deságio na dívida. Então, por exemplo, você está devendo lá esses 100 milhões, você quer pagar, sei lá, 30 milhões, você quer pagar, que é um deságio de 70%, para compensar para você. E quer parcelar isso aqui, não sei quantos mil anos para pagar, para ver se compensa. Aí eu pergunto assim, vai dar certo isso? Então, quando você entra para tomar essa decisão de entrar com a recuperação, você tem que pensar em tudo isso. Você vai conseguir os 70% de deságio? E quem que vai continuar fornecendo para você? Você vai conseguir que o mesmo fornecedor que você tirou 70% que eles têm para receber vão continuar fornecendo para você? E os clientes que compravam de você vão continuar comprando, sabendo que você está em recuperação? Então, tem vários aspectos que eu acho que as pessoas não olham antes de entrar em recuperação. Você sabe que eu tenho um conflito aí, às vezes, com o meu sócio. Meu sócio, o doutor Tiago, é um... É porque o teu sócio é só advogado, você então, é advogado e administrador. Mas eu tenho um conflito porque meu sócio, ele, na realidade, a grande especialidade dele é tributária. Tributária. E a gente acaba, por conta da reestruturação tributária, atraindo muitos empresários que vêm falar comigo de recuperação judicial. Sim. E eu, às vezes, convenço o empresário a não pedir recuperação. E o Tiago quer que você entre com a recuperação. Então, assim, fica um conflito, porque fala, pô, mas os honorários e tal. Não, calma, né? Acho que a gente pode ajudar o cliente em outras coisas. Por quê? Porque a recuperação judicial, dado o ambiente que a gente vive no país, eu vou te dar algumas estatísticas. Entre 2010 e 2020, 85% das recuperações judiciais foram convaladas em falência. Então elas não eram nenhum tipo de solução. Mas os advogados da época, eles vendiam isso de uma maneira mágica.
Olha, você vai ficar 6 meses ou 1 ano. Você tinha uma possibilidade de estender o stay period. Eu cheguei a ver casos que o stay period é aquele período que ninguém pode te executar e nem te bloquear nem nada. Não, chegava a 4 anos. É mesmo? De protelações. Nossa. Né? Hoje a reforma da lei instituiu que não pode passar de 180 com mais 180 e esse período ele não pode ser ultrapassado de maneira nenhuma. Mas na época, o cara ia explicando, ia sensibilizando o juiz e não sei o que, o juiz ia dando mais prazo, ia dando mais prazo. A maioria das empresas quebrava depois disso. Por quê? Porque eu sempre falo assim, quando o empresário chega para conversar com a gente, eu falo assim, o senhor quer ganhar um tempo? O senhor quer dar um calote? Ou o senhor quer salvar o seu negócio? Uhum. E principalmente salvar a você como empresário, porque o teu negócio pode morrer, o empresário não. É. O empresário ele pode continuar. E se ele continuar como falei, ele fica sem poder operar. Ele monta outro negócio, né? Então, eu sempre faço... Se ele for considerado falido, ele fica sem poder operar por um tempo. Tem uma Pois quarentena aí, né? Pois é, isso é um impedimento no Brasil, que qualquer falido ele é taxado meio como um sujeito que fica manchado, né? O fresh start aqui é muito, muito mais complicado do que nos Estados Unidos. A gente tem exemplos clássicos como o Walt Disney, que quebrou 6 vezes. Uhum. Nos Estados Unidos, se o empresário quebrar por um problema estrutural da economia ou do negócio, se não for fraude, o sistema quer que ele volte a empreender. Não, o próprio presidente americano, Donald Trump, quebrou várias vezes. Quebrou várias vezes. Né? Aqui não. Aqui o cara quebrou uma vez, tá marcado. Ninguém quer falar mais com tem um ele. X, né? Ficou, como fala assim, ficou fedido. Né? Tem um X. Então a gente tem que olhar essa situação da recuperação sob esse foco. Recuperação sem um plano estratégico de reestruturação não serve para nada. Hoje, 70% das empresas que pedem recuperação, desde 2022 até hoje, 3 anos depois elas já estão com a mesma crise. É mesmo, porque 70%. Na verdade é a pessoa que, vamos imaginar assim, a pessoa que fez bariátrica e depois engordou de novo. Eu ganhei um tempo, mas não mudei nada do meu modo de agir, ou da minha gestão, ou do meu modelo de gestão. Né? Não mudou os hábitos. Não mudou os hábitos empresariais. Né? Então, não chegou a lugar nenhum. Né? Então, verdade. A recuperação judicial, para mim, ela é um instrumento válido se ela for uma ferramenta dentro de uma estratégia maior, onde você consegue adaptar uma série de outras mudanças no negócio daquele empresário e que você garanta que essa ferramenta vai ser útil, porque ela é uma ferramenta, como o professor falou, custosa. É um remédio, é um mujaro. É caro pra caramba, né? Só que não adianta nada você só tomar o remédio. Mas você pega, por exemplo, o seguinte, o grupo como o Itaúsa, que é do Itaú. A gente pensa que o Itaú é a maior empresa. Não, o Itaúsa é maior do que o Itaú. E é dono de um monte de outras empresas. O que eles fazem basicamente é isso, né? É pegar a empresa que está em dificuldade financeira, verifica se dá para reestruturar, injeta capital e assume a gestão da empresa. E toma conta de tudo. Mas aí eles mudam tudo. Muda CEO, muda conselho de administração, muda tudo. Existe um mercado latente, potencial, que os fundos ainda não enxergaram, as assets, que é esse mercado de distress do brasileiro. Dado o que a gente chama de assimetria entre a capacidade gerencial dos empresários e o próprio espírito empreendedor do brasileiro. O brasileiro é muito empreendedor, mas pouco preparado. Essa assimetria cria um vácuo que os fundos de stress, pegando empresas que foram constituídas com sucesso e em algum momento derraparam na gestão, poderiam corrigir e criar múltiplos de valuation muito altos. Né? Operações extremamente muito bem remuneradas de recuperação de empresas. Esse caso agora recente aí desse Banco Master aí, vocês têm um mercado, que é um mercado muito controlado, é o mercado de bancos. É Banco Central, é CVM, é um monte de empresa que controla todo mundo, todos os lados, auditoria, tal, não sei o quê. E assim mesmo, muita gente perdeu dinheiro
e talvez não recupere. Aí já é um negócio mais complicado, né? Eu fui diretor estatutário de banco, eu prefiro não me pronunciar. Prefere não se pronunciar. Se você não enxergar um probleminha de 10, 15 milhões num banco, tudo bem, mas um problema de 40 bi? 40, 60 bi, né? Assim, ninguém viu? É. Aí tem problema lá, a loja americana também, né? 20 bi que ninguém viu. Pois é. É uma coisa assim. Mas aí eu te perguntando assim, agora, o que que o empresário tem que fazer quando ele começar a sentir que ele está tendo algum tipo de geração de caixa positivo? Que existe uma coisa que é lucro contábil, e tem geração de caixa. Geração de caixa, você não tem para pagar as contas do dia seguinte, Uhum. né? O que que você acha que esse empresário tem que fazer imediatamente? Chamar o Ayrton. Se ele está num modo de vida positivo, ou seja, gerando caixa, como você está colocando, se ele começa a gerar caixa, eu acho que ele tem que se preparar para que essa situação não perdure. Todos os mercados são cíclicos. O agro tem muito essa questão dos ciclos, muito mais marcados do que empresas que estão fora do agro. Porque o agro você tem as questões climáticas, temporais, as oscilações de commodities que afetam esse mercado. Tem uma época que nós, como na área de crédito e banco, falava, 4 anos, todos os frigoríficos quebram, de 4 em 4 anos. Por quê? Porque entrava num ciclo assim, aumentava o consumo, o mercado... Mas ninguém nunca deixa de comer carne, pô. Então, o mercado começava a bater as cabeças de gado que existiam e entrava numa volúpia que começava a bater as matrizes. A geradora. Aí você não gerava mais matéria-prima, porque o criador, ele quer fazer dinheiro mais rápido que o frigorífico, porque ele sabe que o frigorífico vai puxar o tapete dele em algum momento. Então ele vende tudo. Mas tem algum segmento de mercado assim que você acha que não quebra de jeito nenhum? Perícia? Não. Perícia não quebra, né? Perícia não quebra. Advocacia? Advocacia, tem muito advogado que está indo mal, né? Mas agora, assim, tem os segmentos ligados a monopólio, estruturalmente falando, eles têm uma tendência a durar mais, né? Agora, por exemplo, nós vamos dizer que o segmento monopolístico também não quebra, porque você tem influências externas também. Mas se você pensar assim, mercado de bebidas, eu nunca vi ninguém deixar de beber. Sim, mas... Sempre as pessoas estão bebendo. É que você nunca prestou... consumindo cerveja. Mas você nunca prestou atenção no número de empresas de bebida que quebraram, porque ninguém te conta, né? Aí ninguém te conta isso. Tem muita empresa de bebida quebrada? Foram comprados a preço de banana, né? Quando a Ambev consolidou esse mercado, ela praticamente... Porque é muito caro, né? Tem que ter equipamentos caríssimos. A distribuição é um problema. A distribuição, né? O problema da bebida não tem nada a ver com a fabricação. É com a distribuição. Fazer o produto chegar no ponto de venda. E aí, as barreiras de entrada hoje que existem no mercado de distribuição de bebidas é a distribuição. Por exemplo, chega um cara com uma Heineken e fala assim, ó, eu patrocino todo o teu bar, só que não é toda cerveja, não ser Heineken aqui. Igual você vai em algum lugar, eu quero Coca-Cola, serve Pepsi? Na verdade só tem Pepsi, porque está proibido de vender Coca-Cola lá. Pois é, eu fui consultado no final do ano passado com uma empresa europeia, uma grande marca querendo entrar no Brasil para disputar o mercado de cerveja. E aí nós fizemos várias reuniões, eu tenho um parceiro que ele é um especialista nessa área de cerveja, e nós demos uma consultoria dele de reconhecimento de mercado. Meu irmão tem um instituto de pesquisa que atua há 40 anos já. O que é instituto? Chama SSK Análises Mercadológicas. Ele é um cara que ele já faz pesquisa em vários segmentos, tal. Ele tem uma estrutura fantástica de negócios. E a gente trocou muitas ideias com esse pessoal que vinha de fora, e os caras, porque veio um CEO, que ele falou, que eu vou entrar, vou montar uma empresa, não sei o que. Eu falei, primeiro que você não precisa montar, você pode comprar uma.
Tem empresas à venda no Brasil, né? Segundo, Você vai gastar para comprar, para montar, você compra. segundo que o teu problema não é montar. É como você quebra a barreira de entrada na distribuição. Como é que você distribui? Porque a Ambev não vai deixar você pegar um grande distribuidor dele e ele distribuir o teu produto. Aí falando de distribuição, eu vejo assim, eu assisti um dia uma entrevista do CEO do Mercado Livre, ele falou assim, uma coisa parecida assim, que a guerra hoje do marketplace é quem entrega mais rápido. Quem tem a melhor logística de entrega. Que você tem um produto assim, ó, vou e te entrego, compro no sábado, te entrego na segunda-feira. O outro, te entrego na terça-feira. Você não aceita, cara. O preço de um é 9, que vai entregar na terça. O que vai entregar na segunda é 10. Você prefere pagar 10, mas receber o produto é ansiedade. O povo quer o negócio para ontem, né? O mercado, o mundo está mais imediatista. Não está mais imediatista. Ô Ayrton, nós estamos aqui indo para o final do nosso bate-papo. Pô, que bacana isso aqui. Mas indo aqui para uma reta final assim. O que você diria assim que o empresário tem que fazer hoje para não quebrar? Vamos lá. Vou voltar nos controles. Tenha controle. Tenha conselhos. Ou você tem um conselheiro, ou você tem um empresário referência para você trocar ideia, né? Uhum. Escute os sinais. Por exemplo, a minha geração de caixa está ótima, mas ela é menor do que foi no último ano. Eu tenho um cliente aqui que está crescendo de participação, ele era 10%, agora já está em 40% das minhas vendas. Assim, não se conforme com o teu negócio quando ele está bem. Aliás, quando ele está bem, é a época que você tem que mais fazer o que a gente chama de backtest. Você não vê esses caras aí do mercado do iFood? Estavam sozinho no mercado, agora tem 2, 3, 4 concorrentes aí entregando mais rápido, fazendo tudo quanto é que é jeito. Estavam sozinho, cara. Então, mas tudo começa... aquele negócio que a gente ouve, né? São ditados populares. Quem chega primeiro bebe água limpa. Mas não quer dizer que os outros não vão chegar. Não vão chegar. E não vão tomar teu mercado. E não vão tomar o teu mercado. Né? Porque se o cara chega com uma tecnologia melhor do que a sua... Mais dinheiro. Mais capital. Né? Então você tem que estar... Aí é que eu falo que também é uma outra característica do empresário inteligente. Para ele não quebrar, é ele estar preparado para ser comprado. Os empresários não estão preparados para ser comprados. Então, quando chega algum estrangeiro que quer comprar e ele tem uma necessidade ou de fazer aquele M&A ou aquela operação de equity de forma rápida, ele demora muito tempo para se preparar e aí, muitas vezes, o time que ele demora para se preparar para estar vendável, passou o time dele poder fazer um bom negócio. Ele perde valuation e muitas vezes perde o negócio. Eu conheço um cara aí que, no auge da empresa, tinha 500 milhões de venda na mesa. Ele falou assim, ó, 500 milhões, pô, e o cara queria ter 51%. O negócio vale mais. O cara ter 51% da empresa. Aí ele não vendeu, e nós falamos, se ele quiser comprar minha empresa por 500 milhões, que monte uma empresa. E ele gastou 90 para montar. Mas um ano depois estava vendendo por 500 milhões. Sabe o que aconteceu com a empresa? Está devendo 1 bilhão de dívidas. Então. A empresa faliu. De novo, estou falando da Itapemirim. Negócio não é para se apegar. Eu sempre falo isso em relação ao negócio imobiliário. Eu falo assim, cara, quem ganha dinheiro com imóvel é quem vive do negócio de imóvel. É dono de imobiliário, é corretor, essa turma aí. Quem não vive desse mercado não pode se apegar a imóvel, não. Não pode. Agora, a pessoa, para comprar um imóvel para morar para a vida inteira, eu falo o seguinte, eu quero ter liquidez. Se eu tiver liquidez, eu moro onde eu quiser. Concorda? E hoje, qualidade de vida, o que é? É morar perto do teu trabalho. Eu moro em São Paulo, amanhã eu resolvi montar um negócio em Alphaville, porque para mim os negócios de Alphaville é melhor. Pô, vou atravessar todo dia da Paulista até Alphaville só porque eu comprei uma casa aqui?
Ah, eu alugo meu apartamento, vou morar lá. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, o Ayrton, cara, foi um prazer bacana para estar aqui contigo, aqui, esse bate-papo aqui, falando de restauração. Agora, vem cá, e se a pessoa quer encontrar o Ayrton, como é que ela faz? Onde é que ela tem que buscar? Nós estamos no LinkedIn, né? Você usa bem o LinkedIn? Eu uso bastante. Eu gosto bastante, assim, tem muitos relacionamentos, né? E estou no TSA, né? TSA Advogados. TSA Advogados. É uma casa que eu posso falar para você que eu tenho orgulho de estar lá. Bonita né? a casa. O Dr. Tiago é um cara vanguardista, assim, bom de negócio. Né? Tem uma visão também, além, não tão pragmática do mercado, então nós nos colocamos à disposição do cliente. A gente sempre fala assim para os nossos clientes: o que vocês fazem? Nós resolvemos o teu problema, seja ele qual for. É sério? Vocês falam isso? A gente fala aí, nós resolvemos o seu problema. São quantos advogados lá? Muitos? A gente está com, acho que nós temos hoje quase 70 colaboradores. 70, né? Ah, que legal. Outro dia eu entrevistei aqui E multidisciplinar, né? A gente tem. Entrevistei aqui o Machado Mendes, que tá grande do caramba, bicho. Mais de 1.000 colaboradores. Uma referência também. Uma vez eu fui visitar o Nelson Williams, não ele, um colaborador, um líder dele lá. Naquele dia estava contratando 300 advogados. Você vê? 300 num dia. 5 TSAs. Mas a qualidade, né, bicho? Você contrata assim 300 advogados. É porque cada um tem o seu estilo de negócio, né? Você tem um negócio também que você exige massificação, você tem que ter mão de obra mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. Então, Ayrton, eu só tenho a te agradecer você ter vindo aqui, ter feito essa pauta aqui com a gente, falando aqui de restauração de empresa e mostrando o seguinte, que o melhor caminho é você tentar fazer alguma coisa mais profissionalmente. Não deixar a empresa ir para recuperação judicial. Porque recuperação judicial, você tem uma dívida que vai junto com ela. Agora, se quem te levar para recuperação te der a certeza que você vai se livrar do passivo, às vezes compensa, né? Sim. A estatística mostra, como eu te coloquei para você várias vezes, que recuperação judicial não é uma coisa boa, tranquila. Tranquila. Né? Mas só que o brasileiro não sabe o que é planejar, então termina fazendo coisas que não deveria fazer. É isso. Bom, Ayrton, foi um prazer te receber aqui e eu vou me despedir aqui do público. Quer dar tuas palavrinhas final aí? Eu quero falar só que é um prazer ter trocado essas ideias com você, né? Esse bate-bola que a gente faz diariamente, né? Nos falamos aí constantemente, mas a ideia é realmente vender para os empresários que eles comecem a ter uma mentalidade profissional, né? Se o meu negócio está indo bem, eu vou cuidar dele como se ele não estivesse indo bem, para que ele continue indo bem em qualquer circunstância. E quando vier uma crise, eu já sei o que fazer. Nunca estiver satisfeito. Nunca esteja satisfeito. Tá bom. Então, com essas palavras, nunca esteja satisfeito. Você também não deve ficar satisfeito. Queremos sempre te entregar o melhor. E esse é mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. Espero te encontrar numa próxima oportunidade. Mas não esqueça de seguir o canal, apertar o sininho, fazer todas as coisas que tem que fazer. Tchau. Até a próxima oportunidade.